nosso Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida. Nesta noite, você tem a rica oportunidade de louvar o Senhor, entregar a Ele a sua adoração. Você que se faz presente aqui, fique de pé no seu lugar, se você pode fazer isso. Abra sua boca, erga os céus a sua voz, o seu coração. Você tem a oportunidade de entregar a sua adoração, o seu louvor ao Senhor. Essa é uma noite única. Nós nos encontramos aqui todos os domingos, mas a cada domingo nós temos boas novas para contar, né? Então que nessa noite você também entregue um novo louvor ao Senhor, com o seu coração, com a sua vida, quando você canta. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, o calor deste lugar.
seus olhos, agradeça ao Senhor por essa oportunidade que você tem de entronizar Ele no louvor, de render Ele graças e adoração nessa noite. Ele te trouxe aqui e certamente tem algo a falar ao seu coração. Então desde já entregue o seu culto, a sua adoração a Ele. O nosso Deus está aqui nesse lugar e recebe o nosso louvor e sonda os nossos corações. Deus querido, nós queremos nesta noite, Pai, aqui reunidos como igreja do Senhor, proclamar que Teu é o reino, Tua glória para sempre. Ó Deus, e como igreja queremos também agradecer ao Senhor, Pai, porque em mais uma nova oportunidade que temos aqui de nos encontrarmos, sabemos que o Senhor se faz presente. Então agradecemos ao Senhor porque o Senhor está aqui a falar os nossos corações, a sondar cada um de nós, os nossos desejos, as nossas lutas e dificuldades. E pedimos ao Senhor nessa noite que venha acalmar o nosso coração, alegrar a nossa vida, Pai, e nos preparar, ó Deus, para uma nova semana. Nos prepare, ó Deus, para os desafios dessa semana. Esteja conosco e nessa noite fala conosco aqui em nosso coração, no nosso meio. Como igreja do Senhor, pedimos isso ao Senhor. Esteja conosco aqui, sondando os nossos corações e nos fazendo, ó Deus, novas criaturas. Te pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar durante um instantinho. Nós queremos falar com você sobre uma coisa que está chegando aí, gente. É o Acampa Betel 2025. Está chegando, né? O ano já está finalizando. E você vai ter a oportunidade no ano que vem, se você não esteve esse ano ou se você esteve também, né? De mais uma vez nos encontrarmos ali. É um tempo precioso em que nós podemos sair daqui, né, do turbilhão da cidade, das coisas que estão destruindo, né, a nossa humanidade, destruindo a vida da nossa cidade, né, e nos refugiarmos ali no sítio, né? E é um tempo de adoração, de comunhão, tempo também de churrasco, não é isso? É. E o pessoal já está preparando o luau desse ano, né, Thiago? Vai ser uma coisa diferente, né? Tem surpresa boa, então esteja conosco. Você pode desde já fazer a sua inscrição, né? E caso seja necessário parcelar em até quantas vezes, pessoal? 6 vezes? 8 vezes. 8 vezes, né? Tá parecendo Casas Bahia, né, gente? Então tudo isso para você não ficar de fora, né? Para que você esteja conosco, para que você não perca nenhum momento sequer desse tempo de adoração e comunhão como igreja. É o tempo que nós temos de, como igreja, adorarmos ao Senhor e ouvir aquilo que Ele tem a nos falar para um novo ano. Você sabe que esse é o tempo que nós já nos preparamos, né, para o ano que está por vir, né, os desafios do ano. Assim como nos preparamos para 25, já estamos aí quase concluindo. Assim será nesse tempo do nosso Acampa Betel, para que você esteja aí conosco, então, se preparando para os desafios de 2026. Esteja conosco, não perca essa oportunidade de, como igreja, render graças a Ele. Um outro motivo que nós queremos também aqui lembrar você é das nossas atitudes sociais. Hoje pela manhã nós fomos abençoados aqui com o testemunho da Cristolândia, né? Eu não sei você, mas todas as vezes que já ouvi-los, né? Já tive a oportunidade de ouvi-los por várias vezes, né? E todas as vezes a gente sai de alguma forma impactado, em algum sentido, né? Seja pelo aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, seja também impactado também pela nossa ausência, né, em chegar até lá, de certa forma. E aqui, como igreja, nós temos a oportunidade de arrecadar alimentos, né, e sempre fazemos isso, para abençoar a vida de outros que precisam. Né, e talvez você não está passando por essa necessidade, mas você tem a disponibilidade, né, de ajudar aqueles que precisam. Então, como fomos impactados pela manhã, que você possa refletir sobre aquela mensagem tão rica de hoje de manhã, né? A obra do Senhor na vida daqueles que estão se recuperando dos vícios, das drogas, né? Da vida na rua, né? Da moradia na rua, e isso algo tem assolado a nossa cidade. Não sei se você tem percebido isso, né? Mas Belo Horizonte ela está repleta de pessoas em situação de rua, né? Isso tem, de certa forma, tocado no nosso coração. E como igreja, eis o desafio a cada um de nós alcançarmos a vida desses. E se você não pode ir, foi como ouvimos hoje pela manhã, se você não pode ir até lá, você pode abençoar a vida dos nossos irmãos. E como igreja, podemos atender a vida de muitos
porque precisam, né? Nesse caso, estamos aqui falando da alimentação. Pense nisso, que seu coração possa, cada dia, se lembrar que o nosso Deus tem sido fiel com você, tem sido fiel com a sua família, com a sua casa, com a nossa igreja, e eis a oportunidade, então, de abençoarmos e de agirmos como igreja nas nossas atitudes sociais. Quero ler com você um texto que se encontra em Salmos 55, 17. Um cântico, né, onde o salmista expressa a sua alegria em poder pertencer ao Senhor durante todos os momentos do dia, de ter o contato com o Senhor durante todos os dias e todos os momentos do dia. Assim também temos, né, a oportunidade de estarmos próximos do Senhor durante todos os dias e durante todos os momentos do nosso dia. Logo quando acordamos, ao entardecer e à noite, nós sabemos que o nosso Deus está conosco em todo o tempo. Então fique de pé no seu lugar mais uma vez. Nós vamos ler esse texto juntos e depois nós vamos cantar mais 3 canções. Vamos fazer isso? Vamos lá? À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Lamentarei. Lamentarei. Você tem lamentado ao Senhor? Você tem visto isso como um problema? Aqui o salmista expressa a sua alegria, né? Ou melhor, a sua alegria não, a sua dor, o seu lamento. E diz que em todo momento lamentará o Senhor, não vê isso como um problema. Talvez você tenha visto o lamento, a sua dificuldade, né? Aquilo que tem passado, e não tem colocado isso ao Senhor como um receio de que Ele não ouça a sua voz, ou de que isso soe como ingratidão. Mas aqui, como vemos, durante todo o dia nós temos a oportunidade de fazer isso, de colocar as nossas queixas, os nossos lamentos, os nossos anseios e dificuldades perante o Senhor, mas estando certos de que Ele há de ouvir a nossa voz, o nosso clamor, a nossa dor, o nosso choro. Nessa noite, refletindo nisso, sabe que o Senhor sonda o nosso coração, ouve o nosso lamento, ainda que não falemos, ainda que não ergamos as nossas vozes aos céus e gritamos por algo ao Senhor, Ele tem sondado os nossos corações, onde quer que estejamos, mais fundo do mar, mais alto o céu, o Senhor ouve a nossa voz e está conosco. Então, com mais uma canção de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor, declare isso, a sua alegria em saber que você pode se lamentar com o Senhor, que você pode colocar diante do Senhor os seus desejos, as suas dificuldades, os seus anseios, e faça isso com o seu coração. De manhã eu disse isso, né? Não faça com a sua voz, mas faça com o seu coração. Rasgue o seu coração para você poder adorar o Senhor com integridade, com total devoção e com alegria nos lábios. Vamos cantar. Mais do que
vida. Mais do que a vida, mais que o mundo em si, tenho tua graça, teu amor por mim. Me cercaste em volta, me puseste a mão. És um Deus supremo, grande em compaixão. Tua fonte, Senhor, me saciará. O teu rio de amor, minha cura virá. Se eu subir ao céu, vou descer ao mar. Tua presença me envolve onde quer que eu vá, seja onde for. Ali tu estás, sem eu merecer, vivo teu favor, sem eu perceber. Tu me sondas, Senhor, cada amanhecer. É prova desse amor. Tua fonte. Tua fonte, Senhor, me saciará. Do teu rio de amor, minha cura virá. Tua fonte, Senhor, me saciará. Teu rio de amor, minha cura virá. Se eu subir ao céu, vou descer ao mar. Tua presença me envolve onde quer que eu vá, seja onde for. Ali tu estás, sem eu merecer, vivo teu favor, sem eu perceber. Tu me sondas, Senhor, cada amanhecer. É prova desse amor. Amém. Cada amanhecer é a prova do amor do Senhor por cada um de nós. Tudo aquilo que fazemos, o nosso louvor, a nossa gratidão, merece ser entregado ao Senhor. Ele deseja ouvir a nossa voz, deseja ouvir o nosso clamor. Então que você faça isso mais uma vez, cantando mais uma canção, entregando ao Senhor a sua vida, entregando ao Senhor o seu coração e dizendo: Senhor, tudo aquilo que eu faço é pelo Senhor, é para a sua obra, é para a glória do Senhor. Com mais uma canção, expressa a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração ao nosso Deus. Os céus
você vai adorar o Senhor. E não só com essa canção, o tempo que você tem agora de declarar com o seu gesto de generosidade e amor ao Senhor. Ele tem sido fiel com você, com a sua casa, e nada lhe tem faltado. Então você pode, além de cantar, trazer os seus dízimos e as suas ofertas, reconhecendo que o nosso Deus tem suprido as nossas necessidades, de acordo com o seu amor, de acordo com a sua vontade. Então você pode fazer isso com mais uma canção. Vem aqui à frente, traga o seu dízimo, a sua oferta, gratidão no coração, pela bondade do Senhor por sua vida, por sua casa, pela nossa igreja. Incomparável amor que nos resgatou. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre,
coração, mais uma vez. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Senhor, nós queremos proclamar isso com o nosso coração hoje, com a nossa vida. Mais do que ouro e bens, mais do que riquezas, mais do que tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer, nós queremos, ó Deus, para sempre buscar a tua face, buscar a presença do Senhor, ó Deus, buscar colocar a nossa vida diante do teu altar, ó Deus, para que façamos a tua vontade, para que façamos aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos para fazer com inteireza de coração. E nessa noite nós queremos pedir isso ao Senhor, Pai, porque reconhecemos que o teu amor incomparável naquela cruz nos resgatou, e hoje tudo devemos ao Senhor, e tudo aquilo que nós fizermos ainda assim será muito, muito, muito pouco, irrelevante perto do seu grande amor por nós. Ai de nós, Senhor, se não fosse o teu amor. Ai de mim sem tua graça. Ai de mim se não pregar a tua graça, se não falar do teu amor. Se tudo isso que fizemos aqui, ó Deus, tudo aquilo que fizermos aqui, não tiver a intenção, ó Deus, de propagar a tua graça, o teu amor ao nosso próximo, ao nosso irmão, está vazio. Nessa noite nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nossa vida proclame o teu reino, como cantamos aqui no início, ó Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre. E a nossa vida precisa, ó Deus, propagar e anunciar aos quatro cantos o teu reino, o teu amor, a tua graça que um dia, ó Deus, alcançou os nossos corações. Incomparável amor, com incomparável amor o Senhor nos amou. O Senhor nos alcançou e hoje estamos aqui, ó Deus, por meio da tua graça, por meio da tua misericórdia. Se estamos aqui é por meio da tua graça, da tua misericórdia. E para isso, ó Deus, para falar da tua graça, para falar do teu amor, ó Deus, que sejamos agentes do Senhor. Onde quer que passarmos, possamos levar esse amor, o teu incomparável amor que nos alcançou. Nos dê a graça, ó Deus, nos dê essa graça de como homens e mulheres que somos, exalarmos o bom perfume do Senhor que há em nosso coração, que em nossa vida. Nós te pedimos isso essa noite. Aquieta o nosso coração, as nossas dores, o nosso anseio, como lemos aqui, Deus, como o salmista disse, ó Deus, de manhã, de tarde, à noite, lamentarei ao Senhor, estarei certo de que o Senhor ouve a minha voz. Aqui estamos, ó Deus, fazendo isso, colocando diante do Senhor os nossos desejos, as nossas dificuldades, os nossos desafios, e pedindo ao Senhor que ouça a nossa voz, ouça o nosso clamor, ouça a nossa angústia. Ó Deus, e ao passo que o Senhor ouve cada uma das nossas orações, também, ó Deus, completa o nosso coração com a alegria que vem do Senhor. Que não fiquemos, ó Deus, também somente reconhecendo, ó Deus, que precisamos colocar isso diante do Senhor, mas também nos dê a graça de reconhecer, ó Deus, a graça do Senhor e a bondade do Senhor que é derramada sobre as nossas vidas. Diante das nossas lamentações, das nossas dificuldades, estamos certos de que o Senhor tem respondido, certos de que o Senhor tem respondido às nossas orações, de que o Senhor já tem nos abençoado, ó Deus, ao tempo do Senhor. Ao tempo do Senhor, as suas ricas bênçãos têm chegado a cada um de nós. E nessa noite estamos aqui para agradecer isso ao Senhor e pedir ao Senhor, nos dê a oportunidade e a graça, ó Deus, de exalarmos o teu amor, o teu bom perfume, o teu incomparável amor. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração aqui, o nosso clamor, o nosso lamento perante o Senhor. E nos vivifica, Pai. Faz o teu reino vivo dentro de nós. Nos tire da teoria, Senhor. Nos tire da teoria.
nos leve para a prática do Teu amor. Que essa mensagem que está em nossa mente, que está no nosso intelecto, na nossa razão, alcance terreno fértil em nosso coração. Esse nosso louvor esta noite, a nossa petição ao Senhor, estamos certos de que o Senhor já ouviu a nossa oração, o nosso clamor a Ti. Nós choramos e agradecemos porque o Senhor ouve a nossa voz. Graças te damos, Senhor, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Depois. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura e dura para sempre. Abra comigo sua Bíblia, nós vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Eu quero fazer a leitura na primeira carta do apóstolo João. Então, primeira epístola de João, nós vamos ler no capítulo 3 e leremos a partir do verso de número 2. Leremos apenas o verso de número 2. Então, primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 3, nós leremos o verso de número 2. Nós sabemos que João escreveu não apenas essas 3 cartas, essas 3 epístolas, João 1, João 2 e João 3, mas também escreveu o seu evangelho. No evangelho de João, a intenção do evangelho era para que as pessoas crescem que Jesus era o Filho de Deus. Essa era a intenção ali do 4º evangelho, o evangelho de João. Mas a intenção de João, ao escrever suas cartas, uma das intenções fundamentais para a escrita dessa carta é agora fazer com que nós entendamos que nós também somos filhos de Deus. Então, João escreveu o evangelho para que nós pudéssemos discernir e crer em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Mas aqui nas suas cartas, a intenção, ou uma das intenções do apóstolo João, é que nós possamos também crer que agora nós somos também filhos de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, monogenes lá no grego, né, o único gerado, o único da espécie, não foi gerado, não teve início nesse aspecto, mas ele foi gerado eternamente pelo Pai. Então ele é o monogenes, unigênito Filho de Deus, mas nós também agora, por adoção, somos filhos de Deus. E nesse sentido, Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Então nós também somos chamados de, não só filhos de Deus, mas de irmãos de Jesus Cristo, o nosso Deus e o nosso Senhor. E o verso de número 3, o capítulo de número 3, o verso de número 2, João escreveu: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo
como Ele é. Muito obrigado, Pai, por essa palavra que lemos. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que a inspirou. Muito obrigado porque esse mesmo Espírito está entre nós, está em nós. E nós te suplicamos, Pai, que nessa noite, por sua misericórdia e graça, o Senhor possa nos iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra. E mais do que isso, Senhor, nos ajude a crer na Tua palavra. E ainda, Senhor, nos permita viver a Tua palavra para a Sua própria glória. Portanto, Senhor, dai-nos a Tua palavra nessa noite, fala conosco. Nós oramos assim, no irrecusável nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, quando nós vamos amadurecendo, e eu digo amadurecendo não apenas no sentido cronológico, de adquirir alguns cabelos brancos, e para minha tristeza, a Viviane detectou já um ninho de cabelos brancos aqui no alto da minha cabeça. Eu estava todo autoconfiante, achando que eu não ia envelhecer. Mas ela rapidamente tirou a minha alegria, falando: Pedro, sua cabeça aqui está cheia de cabeça, que não está vendo, mas já tem os cabelos brancos. Isso é sinal que nós estamos envelhecendo, e é de se esperar, pelo menos é o caminho mais natural, que à medida que a gente vai envelhecendo, adquirindo maturidade, adquirindo ruga, adquirindo quilometragem, a gente também vai percebendo que a vida não é simples. Viver, meus irmãos, nesse planeta azulzinho nunca foi e nunca será uma tarefa simples. Portanto, é próprio da maturidade, aqui agora eu me refiro à maturidade que vem com o Evangelho. É próprio que nós entendamos que, a despeito de nós conhecermos o Evangelho de Jesus, de sermos chamados misteriosamente de filhos de Deus, e nós aprendemos pelas Escrituras que Deus, por meio de Jesus, nos deu com Ele todas as bênçãos nas regiões celestiais. Nós que somos amadurecidos e treinados no Evangelho, isso não implica, essas promessas de Deus, essas bênçãos de Deus, não implica afirmar que Deus, depois que nós o conhecemos e somos atraídos pelo seu amor, Ele nos coloca em uma redoma e nos torna totalmente imunes aos males que afetam a humanidade. Portanto, rejeite todo o Evangelho que prega um Cristo como se fosse um gênio da lâmpada ou algo parecido, que vai vender para você um consolo, uma segurança, uma prosperidade que absolutamente não tem paralelo nas Escrituras. Muito antes, pelo contrário, irmãos, é o próprio Jesus que, de forma reiterada, tem nos advertido que nesse mundo, nós vamos passar por aflições. As más notícias também batem na porta do cristão. Porque às vezes a gente fica assim, assombrado. E eu acho isso muito interessante, porque nós que deveríamos entender e conhecer o amor de Deus, a natureza desse amor de Deus, nós não deveríamos nos estranhar quando as más notícias, as lutas batem na nossa porta.
E muitas vezes nós cristãos, nós ficamos assim. E quando Deus resolve nos apertar e resolve nos espremer, e isso não é um privilégio de um grupo seleto de santos, Deus trata assim a todos os seus filhos. Deus sempre irá espremer os seus filhos, Deus sempre irá provar os seus filhos. E é interessante a gente ver essa pressão vindo sobre nós e nós ficamos espantados, como se fosse algo incomum. E não é, gente. Não é. As tribulações, elas são parte integrante da vida de todo cristão. Todo cristão. E é nesse sentido que o apóstolo João nos exorta, a despeito das lutas, a gente manter o nosso olhar no lugar certo, olhando para a direção correta. Porque as lutas para as pessoas desse mundo, muitas vezes, podem levar ao desespero. Pode levar ao cinismo e ao ceticismo, mas para o crente não. O crente precisa passar pelas aflições com a cabeça erguida, entendendo que por trás das aflições, como nós temos aprendido aqui nessa série de mensagens, Graça que vai além, nós temos aprendido que quando o crente passa por aflições, ele percebe o amor de Deus, a inteligência divina, o propósito de Deus por detrás das tribulações que nos cercam. Mas permitam mais uma vez dizer que, a despeito dessa introdução, e eu sei que eu não estou dizendo absolutamente nada novo, eu sei que os irmãos estão concordando comigo, e os irmãos já são bem formados e bem informados acerca da natureza da fé que nós professamos. A grande verdade é, meus irmãos, que quando as tribulações elas batem na nossa porta, muitas vezes elas chacoalham os alicerces ali debaixo do nosso pé, elas nos estremecem. Quase sempre nós somos pegos de surpresa com algum nível de tribulação, de provação, que a gente jamais sonhou que iria passar por ela. Muito bem. Mas quando nós estamos nessa situação limite, quando nós estamos atribulados e quando Deus resolve, por seu propósito eterno, nos espremer e colocar angústia no nosso coração, e eu falo justamente isso. Muitas vezes nós culpamos a Satanás por colocar a angústia e permitir a angústia no nosso coração. Mas, meus irmãos, se a gente lê as Escrituras com o olhar correto, a gente vai perceber claramente que muitas vezes é o Senhor que permite e coloca as angústias no nosso coração. É Deus que nos conduz não apenas para os vales verdejantes, para as águas tranquilas, mas o Senhor também, o Deus Hashem, o Deus de Davi, ali do Salmo 23, Ele também nos conduz ao vale da sombra da morte. Então, a grande questão é, se vamos ou não passar pelo vale da sombra da morte. A grande questão para nós nessa noite é, como nós iremos passar pelo vale da sombra da morte. E eu amo muito esse texto que nós acabamos de ler, esse único verso, porque ele sintetiza algumas verdades que nós jamais devemos nos esquecer. Verdades que precisam nos acompanhar diariamente. Amanhã é segunda-feira. Essa verdade tem que estar colada no seu coração. Então, eu quero pedir que você tenha um pouco de atenção e abra o seu coração para algumas verdades acerca do Senhor nosso Deus, acerca da nossa filiação e acerca do seu caráter. A primeira coisa que o apóstolo João começa o verso 2,
nos chamando por um adjetivo que é fundamental para nós. Ele vai se referir aos cristãos como amados. Não está assim na sua Bíblia? Não é assim que começa? Amados. Amados. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber e jamais nos esquecer é justamente isso, gente. Nós somos amados por Deus. Esse indizível e estranho amor de Deus jamais deve sair da nossa mente e do nosso coração. Nós somos amados por Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nunca duvide disso, meu irmão. Nunca ponha em xeque essa verdade fundamental do Evangelho. Nós somos amados por Deus. Foi o próprio João, no seu Evangelho, que escreveu o texto clássico, não é? Que todos nós conhecemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele inicia o capítulo de número 3 aqui da sua epístola dizendo justamente isso. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse amor de Deus, meus irmãos, é um amor prático. É um amor que nos promove, é um amor que nos eleva à categoria de filhos de Deus. Por que nós somos amados por Deus? Porque Ele nos adotou como seus filhos. E é difícil traduzir esse amor de Deus e as comparações são muito pálidas, mas eu vou me arriscar a dizer que você que é pai, entende um pouquinho o que significa ser amado por Deus. Tem um ditado aí que diz que mãe é mãe, não é assim? Mãe é mãe. Não é, irmã Abigail? Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Depois que o meu menino nasceu ali, minha criança, e ele é um bebê ainda, todos nós sabemos, todos nós pais sabemos, que pai também é pai. Tem uma coisa dentro da gente, um amor, que brota quando a ficha cai ali na maternidade. Não é assim? É um amor indescritível. Aquela criaturinha vem ao mundo, rouba sua esposa, rouba suas noites de sono, desfalca sua conta bancária, só sabe comer, beber, dormir e chorar, dá um trabalho e dá até hoje, mas você dá a sua vida por ela. Não é assim? Gente, essa figura, ela é tão pálida quando nós comparamos ao amor de Deus por nós. Deus nos ama. Eu queria ter palavras que traduzissem o amor de Deus, mas não só a língua portuguesa, a língua hebraica, a língua grega, todas as línguas do mundo. E aqui eu vou dizer como o apóstolo Paulo, na sua poesia em 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e ali ele fala do amor, ele tenta descrever a excelência e a beleza do amor, mas Paulo não consegue, porque mesmo que a gente domine os idiomas angelicais, nós jamais iremos conseguir traduzir a beleza, a profundidade do amor de Deus por nós. Portanto, nessa noite, meu irmão, nunca se esqueça disso. Grave isso, permita que essa verdade seja tatuada no seu coração. Você é um filho amado de Deus. Talvez, nós falamos aqui de um pai biológico, talvez você fale, pastor, mas meu pai biológico não me amou, né? Existe. A minha mãe me abandonou. Eu fui rejeitado.
Mas, meu amigo, eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos rejeita. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. E o texto do Antigo Testamento vai dizer: eu te amei com um amor eterno. Antes da fundação do mundo, Deus já nos amava. Nós ainda não existíamos, mas Deus na eternidade resolveu nos amar. E é com esse objetivo que o apóstolo João começa a sua argumentação dizendo: vocês são amados, amados filhos de Deus. E aqui João vai nos dar algum choque de realidade para que a gente coloque o pé ainda nesse mundo, porque é verdade que no primeiro momento ele nos eleva a grandiosidade do amor de Deus, é como se fosse um convite para que nós nos desencarnássemos e agora pudéssemos viver nas regiões celestiais, desfrutando desse amor. Mas parece que João agora, ele nos coloca com o pé no chão, dizendo o seguinte: vocês são amados filhos de Deus, não se esqueçam disso, mas lembrem-se, ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Nós já somos amados por Deus, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Isso, meus irmãos, porque é verdade, a despeito do amor de Deus, nós ainda vivemos num mundo tão imperfeito, num mundo tão sombrio. E muitas vezes nós somos apenas fragmentos daquilo que Deus deseja que nós sejamos. Esse mundo ainda é hostil a nós. Nós ainda sofremos os efeitos do pecado nesse mundo. E João está dizendo: ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Eu me lembro, e sempre quando eu leio esse texto, eu me lembro de um grande amigo. Eu tive na minha adolescência e nós éramos como carne e unha. E a gente fazia serenata juntos, nós orávamos juntos, íamos um na casa do outro, estávamos na igreja e éramos bons amigos e bons irmãos. Mas aprove ao Senhor, e não sei porquê, aprove ao Senhor que acontecesse com ele e não comigo, são coisas do Senhor. Esse meu amigo adoeceu. E sofreu com uma grave enfermidade. E depois dessa enfermidade, esse câncer muito agressivo tomou conta do seu corpo. Eu fui visitá-lo no hospital. E eu me lembro que, ao chegar ali no hospital e conversar um pouco com ele, ele era apenas uma figura tão distante daquela pessoa, tão cheia de vida que eu conheci. O câncer foi muito cruel com ele. E quando eu olhei para aquele meu amigo, eu percebi que ainda não. Sempre quando eu leio esse versículo, eu lembro do meu amigo. É como se Deus dissesse: você é amado por Deus. Aquele meu irmão, querido irmão, sem dúvida alguma, era amado pelo Senhor. Deus não me amava mais do que amava aquele meu irmão, aquele meu amigo. Mas a grande verdade é que ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Nós ainda sofremos. Nós ainda padecemos enfermidades, gente. A nossa alma ainda é dilacerada, nós ainda somos fragmentados. E eu ali com meu amigo, nós oramos e agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas. E quando nós terminamos a oração, ele falou comigo: Pedro, eu vou morrer.
eu vou morrer. Eu pude ver um pouco da angústia e do pavor naquele olhar. E quando eu cheguei, 1 hora depois que eu havia saído de lá, o telefone tocou e meu amigo estava com o Senhor. Ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Talvez seja essa também a sua luta, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja lutando com uma enfermidade no seu corpo, com uma enfermidade na sua alma, e você tem orado e buscado ao Senhor. A palavra do Senhor para você nessa noite é: não duvide do amor de Deus, não duvide da sua graça e do seu poder, mas lembre-se que ainda não se manifestou o que nós deveremos de ser. Ainda não, mas, João vai dizer, nós sabemos que ele se manifestará. Ouviu isso, Betel? Nós ainda sofremos, nós ainda sangramos, nós ainda ficamos perplexos, nós ainda ficamos angustiados, nós ainda ficamos abatidos, nós ainda nos sentimos fracos, derrotados, marginalizados, abandonados, feridos. Nós ainda temos um tanto de interrogações na nossa cabeça. Isso porque ele ainda não se manifestou. Mas saibam, meus irmãos, de uma coisa: ele irá se manifestar. Ele irá se mostrar. É o que João está dizendo. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, não é se ele se manifestar, porque o nosso Deus é fiel, gente. Nós servimos a um Deus que cumpre todas as suas promessas. Não sei se você tem parado para ouvir as promessas de Deus. Às vezes a gente ouve tanta coisa, não é assim? Às vezes a cabeça da gente está com tanta informação, tanta notícia, mas você já parou para ouvir as promessas de Deus a seu respeito? As boas novas do Evangelho, que você é amado. E a outra boa nova é que Jesus irá se manifestar, meus irmãos. E Jesus Cristo irá voltar. Ele irá curar esse mundo. Ele irá desentortar, como diz o C.S. Lewis, como ele irá colocar esse mundo nos eixos. O mundo está fora dos eixos, mas ele virá e ele consertará todas as coisas. Ele consertará as nossas vidas, meus irmãos. Ele nos libertará das feiuras do nosso coração, aquelas coisas lá dentro que nos maculam, que nos machucam. Ele irá nos libertar. Cristo irá se revelar, ele irá se mostrar a nós. E essa figura de linguagem é muito linda, essa ideia de se manifestar, porque ele vai dizer, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabendo quando ele se manifestar. Essa ideia é muito interessante, porque é a ideia de tirar o véu. É como se a noiva estivesse ali no altar, diante do noivo, e ela vem com aquele véu, não é isso? Antigamente tinha, hoje não tem tanto assim, mas sabe nas culturas mais árabes tem, não é? A noiva chega com aquele véu, e aquele véu impede que a noiva veja de uma maneira muito nítida o rosto do noivo, porque tem um véu ali na frente. Mas quando ela chega ali, naquela cerimônia muito linda, ela tira o véu. E aí, quando o véu é tirado, ela consegue ver a beleza do noivo. Ela consegue ver a face do noivo. Você já parou para pensar nessa verdade? Um dia,
um dia nós estaremos diante do noivo. E nós veremos Jesus. Face a face. Tete a tete. E nesse casamento da noiva, igreja com Cristo, quando estivermos diante dele, no seu olhar, no seu maravilhoso olhar, todas as respostas que nós ainda não temos nos serão dadas. Ele irá contar a nossa história, gente. Ele irá desvendar para nós o seu amor e o seu plano. E nós vamos ver que os caminhos do Senhor são perfeitos e são belos. Como diz o livro do Apocalipse, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Sabemos que quando Ele se manifestar, sabemos que quando Ele tirar o véu da sua noiva, nós haveremos de vê-lo. Nós haveremos de contemplá-lo. E nessa contemplação, quando nós vemos a Jesus, a beleza do seu amor, não só as dúvidas, não só os medos irão afastar do nosso coração, mas nosso coração se encherá de um sentido e propósito que nós jamais imaginamos ter. Hoje a gente olha para o mundo e a gente olha para as nossas vidas e a gente vê assim ainda tanta coisa tão confusa, tão desconexa, a gente não consegue ligar um ponto no outro, mas naquele grande dia, os pontos serão dados, as conexões serão feitas, as coisas irão se encaixar nesse grande enredo de Deus, nesse grande drama do amor de Deus. Eu e você encontraremos o nosso lugar e veremos a beleza desse teatro da glória de Deus que Ele nos convida a fazer parte. Sabemos que quando Ele se manifestar, haveremos de vê-lo como Ele é. E o texto vai dizer também que nós seremos semelhantes a Ele. Você consegue imaginar um destino mais glorioso, mais empolgante do que você ser destinado a se parecer com Jesus? Consegue? Ser como Jesus. Amar como Jesus. Perdoar como Jesus. Adorar aquele que é tudo em todos. Ter um coração manso e humilde como o nosso mestre. Aqui está, meus irmãos, o nosso destino. O nosso destino é, nós seremos como Jesus Cristo. Plenos, completos, cheios da sua glória. Ele será tudo em todos. Ainda não, ainda sofremos, mas quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Essa graça vai além, né, gente? Nós não só experimentamos a graça e o consolo nas nossas tribulações aqui agora, mas também nós vislumbramos um futuro glorioso. Um futuro glorioso. Nós não esperamos em Cristo apenas nessa vida, mas nossa esperança também está no reino que virá. Que o Senhor possa encher o nosso coração com essa bendita e gloriosa verdade. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus.
Amém, amém. Amém. Ó Senhor, nós te damos graças nessa noite. Como nós cantamos a Ti a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua grande obra realizada em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos lembra que nós somos filhos amados. Ó Deus, e o mundo não conhece esse amor porque não Te conhece, Senhor. Mas nós temos experimentado deste amor. Ó Deus, nunca nos deixe esquecer que somos amados por Ti. Ó Deus, e nos ajude a despeito de ainda estarmos nesse mundo, a manter os nossos olhos nos céus. Nossa pátria está nos céus, como diz o autor aos Hebreus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor. Ó Deus, que a Betel possa viver assim, Senhor, com alegria desse já e ainda não. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas nós sabemos, e por isso oramos, Maranata, nós sabemos que o Senhor se manifestará. E na sua manifestação nós Te veremos, Senhor. Veremos a Tua face, e a Tua beleza irá nos fartar. E mais do que isso, seremos semelhantes ao Seu próprio Filho. Ó Deus, que a beleza de Cristo se veja em nós. Que aqui e agora, por antecipação, essa beleza se veja em nós. Faça isso entre nós, Senhor. Faça isso, Senhor, e que essa palavra seja âncora para as nossas vidas, seja esperança para os nossos corações, até que o Senhor venha. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos ainda cantar a música. E depois que terminarmos aqui a música, eu quero convidar os irmãos para descermos aqui para a nossa cantina. Nós temos ali muito bolo, muita coisa gostosa, chá, refrigerante. A gente vai ter um tempo ainda gostoso de comunhão. Não vai embora sem dar pelo menos uns 50, 60 abraços e tomar um lanchinho conosco. Amém.